como fazer R$ 4.500 por mês sendo um estudante atleta nos Estados Unidos e, claro, formas legais, nada que vá colocar o seu status de estudante ou fazer você ser deportado. Muita gente acha que quando você vai para os Estados Unidos para fazer faculdade, para estudar, você não pode trabalhar, o seu visto de estudante não permite que você trabalhe. Mas, na verdade, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que é permitido, o que não é permitido, o que você não pode fazer e como, com as opções legais que você tem, você pode fazer R$ 4.500 ou até mais, dependendo do seu trabalho. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, que a gente tem vídeo novo toda segunda e quinta-feira. E, claro, se você já é um inscrito, deixa o like e bora pro vídeo. Bom, existem duas regras básicas que todo estudante internacional nos Estados Unidos tem que tomar muito cuidado. Se você estiver sempre dentro dessas duas regras, não tem com o que você se preocupar. Afinal de contas, a última coisa que você quer é perder o seu status de estudante. A última coisa que você quer é ser deportado, certo? Porque, você trabalhou muito, você passou por todo o processo, conseguiu a sua tão sonhada bolsa esportiva e aí chega lá e por um deslize que talvez você não sabia ou foi mal informado, você pode acabar sendo deportado e a gente não quer isso. Ok, quais são essas duas regras básicas que você tem que seguir? Uma é referente à carga horária de trabalho e a outra é referente ao seu local de trabalho. Então, quando a gente fala de carga horária de trabalho, como estudante internacional, você pode trabalhar no máximo 20 horas por semana. Até porque, se você for parar para analisar, você está indo para os Estados Unidos para fazer faculdade e competir pela sua faculdade. Então você não está indo para fazer rios de dinheiro, para se tornar um milionário, pelo menos não enquanto você estiver estudando. Então quando a gente tem uma carga horária de 20 horas por semana, isso permite que você consiga conciliar todas as suas atividades, como as suas aulas, seu dever de casa, os seus treinos, seu esporte, as competições, e aí sim, por último, o seu trabalho. Então a sua carga horária durante o período letivo, durante o período de aulas, é de até 20 horas por semana. E depois, quando a gente olha para essa outra regra que diz respeito ao seu local de trabalho, você só pode trabalhar dentro do campus da faculdade. Você não pode fazer nenhum trabalho fora do campus. Ou seja, tem aquele restaurante mexicano na esquina da sua faculdade, tem aquele McDonald's, tem aquele lugar de sorvete, ou enfim, você não pode trabalhar nesses locais, não é permitido. O que pode acontecer se você mesmo assim trabalhar em um desses lugares? Se alguém fizer alguma denúncia ou algum agente da imigração, enfim, bater lá e fizer alguma vistoria, você não tem a permissão de trabalho e você pode acabar sim sendo deportado. E como eu falei, é a última coisa que a gente quer. Então, se você respeitar essas duas regras de trabalho, tá tudo certo. 20 horas por semana e fazer os trabalhos somente dentro do campus da faculdade. Agora, quando a gente olha para a questão da remuneração, isso daqui varia demais, principalmente com o estado que você tá. Então, se você estiver estudando na Califórnia, você vai receber mais do que um aluno que está estudando em Missouri, por exemplo, ou no Kansas. Porém, o custo de vida é muito mais alto na Califórnia. Então, os valores que eu vou falar aqui são uma média, mas claro que depende do estado que você tá. Então, os trabalhos dentro do campus da faculdade, eles vão pagar uma média de 10 a 15 dólares por hora trabalhada. E aqui nos exemplos que eu for dar, eu vou usar esse valor mínimo de 10 dólares por hora trabalhada. Então, você pode trabalhar 20 horas na semana e você vai fazer 10 dólares por hora. Ou seja, em uma semana você tem 200 dólares. Os trabalhos mais comuns dentro do campus da faculdade geralmente são no refeitório da faculdade, então, ou ajudando a servir a comida, ou limpando a mesa, ou lavando a louça, que não é lavar a louça, você pega lá o prato, tira o excesso de comida e põe na lava-louça, ou ajudando a preparar a comida. Muitas das faculdades têm cafeterias também, então Starbucks ou cafeterias parecidas, você pode muitas vezes trabalhar nesses locais. Você pode também trabalhar na biblioteca, na academia, em alguma recepção de algum prédio, ajudando algum professor. Então são vários tipos de trabalho que você pode fazer dentro do campus da faculdade. E é claro que tem alguns trabalhos que vão pagar um pouco mais, 11, 12 dólares por hora, e outros que vão pagar um pouco menos. Então depende do trabalho que você conseguir. E é muito importante lembrar que existem milhares de faculdades nos Estados Unidos e muitas delas vão ter muitas opções de emprego e muitas delas vão ter poucas opções de emprego. Então é muito importante que, se você pretende trabalhar no campus da faculdade, muitas vezes para ajudar ali os seus pais, ou enfim, a pagar a mensalidade,
você precisa encontrar uma faculdade que tenha bastante opção de emprego. E isso é bem simples de descobrir, principalmente numa conversa que você vai ter com o treinador ou quem estiver te recrutando para aquela faculdade. Então, isso é muito importante. Não são todas as faculdades que têm emprego a rodo. Então, você precisa se planejar de acordo com o lugar que você está indo. E o segundo ponto muito importante quando a gente fala de trabalho dentro do campus da faculdade é que existem períodos onde você vai conseguir trabalhar as 20 horas por semana e vai estar tranquilo, e períodos onde você vai conseguir trabalhar 5 ou 10 horas por semana. Então, principalmente no semestre que você tiver em competição, por exemplo, futebol masculino, feminino, vôlei feminino também, a competição acontece no semestre de agosto. Então, vai de agosto a outubro, novembro. Nesse período, você vai ter muita viagem, você vai ter muita competição, você vai ter muito treino e você vai ter pouco tempo para conseguir, de fato, trabalhar as suas 20 horas por semana. Ao contrário, no semestre de janeiro a maio, onde você não tem, de fato, competições para esses esportes, aí sim é bem mais tranquilo você conseguir fazer as suas 20 horas por semana. Então, isso também é um ponto muito importante para você se planejar. Quando você está no seu período de competição, muito provavelmente você não vai conseguir trabalhar as suas 20 horas por semana, vai ficar bem puxado. Agora a gente vai para o exemplo real. Quanto de bolsa você precisa conseguir e quanto você precisa trabalhar na faculdade, fazer todos os meses para conseguir pagar as suas mensalidades. Mas antes disso, se você ainda não deixou o like, dá essa moral, deixa o like, que isso ajuda demais a gente a crescer este nosso canal. Então vamos pegar um exemplo real de uma faculdade que custa aí por volta de 13, 14 mil dólares por ano, com tudo incluso, curso, livros, moradia e alimentação. Ah, Laís, mas não existe nenhuma faculdade que custa só isso. Existe sim, a Seward é um exemplo, a Cloud County é outro exemplo, a UO Western eu acho que já tá aí na faixa dos 15, 16 mil dólares por ano, mas existem muitas opções que ficam nessa média aí de 15 mil dólares por ano, com tudo incluso, sem bolsa nenhuma, certo? Então a gente pega aí o exemplo da Seward, que custa 13 mil dólares por ano. Se você pratica alguns dos esportes que a Seward oferece bolsa e você conseguir uma bolsa de mais ou menos 60%, você precisa pagar, desembolsar, tirar do seu bolso 3.900 dólares, 4 mil dólares por ano. Então você tem o semestre de janeiro a maio para pagar metade disso e o semestre de agosto a novembro para pagar a outra metade. Então, se encher em 4 mil dólares, fica 2 mil dólares em um semestre, 2 mil dólares no outro semestre. Show? Tá acompanhando? Beleza. Se você foi esperto, conseguiu falar com o treinador falou que vai te ajudar com um trabalho dentro do campus, quando você chegar na faculdade, você chega lá, começa a trabalhar, começa a fazer as suas 20 horas por semana e você está ganhando 10 dólares por hora. Ou seja, em uma semana você fez 200 dólares, em 4 semanas, um mês, você fez 800 dólares. Isso quer dizer que se você fizer os 800 dólares nesse período que você está estudando, então janeiro, fevereiro, março e abril, e depois agosto, setembro, outubro e novembro, você fechou aí com um total de 6.400 dólares. Ou seja, o suficiente para você conseguir pagar esses 4 mil dólares que você teria que pagar para a faculdade e ainda sobrar aí um valor de 2.500 dólares para você gastar. Lembrando que, sim, se você estiver em temporada, talvez você não consiga trabalhar aquelas 20 horas na semana, então esse valor diminuiria um pouco, mas você teria o suficiente para conseguir pagar essas mensalidades. Então eu sempre gosto de trazer exemplos reais para você entender que, mesmo se não for com uma bolsa full ride, uma bolsa que cobre tudo para você, mesmo assim com uma bolsa de 60%, 70%, 80%, é possível sim você conseguir trabalhar dentro do campus da faculdade para pagar essas mensalidades. E é claro, fazer um bom planejamento é a chave disso. Sem um bom planejamento, às vezes você acha que você vai chegar na faculdade já com trabalho garantido, tá tudo certo, e aí chega lá e tem 5 opções de vagas de emprego. Aí você, e a gente não quer isso. Então, o planejamento é muito importante e mais importante ainda é você conversar com o seu treinador e ser muito honesto. Olha, eu só consigo ir para essa faculdade se eu conseguir um trabalho dentro do campus e aí o treinador vê se ele consegue te ajudar. Tanto é que hoje eu diria que 90% dos meus alunos trabalham, conseguem o seu dinheiro estudando e trabalhando na faculdade e não dependem dos pais ou, enfim, família para mandar dinheiro para eles. Então, se você tiver talento no seu esporte e conseguir uma bolsa de 60%, 70%, 80%, 90%, é muito possível sim você conseguir se bancar na faculdade. O dinheiro, nesse caso, não seria problema. E se você agora está pensando, ok, entendi que dinheiro não é o problema,
mas o meu inglês é horrível, é tipo o Hi Lorena, e eu nunca conseguiria ser aceito numa faculdade americana, aproveita para assistir este vídeo aqui para entender exatamente como você pode embarcar para uma faculdade americana, ser aceito mesmo com seu inglês básico, mesmo com seu inglês iniciante, e entender um pouco mais sobre as ESL Classes, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você curte o nosso trabalho, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, a gente tem conteúdo novo, quentinho, bonitinho, todos os dias sobre intercâmbio esportivo para os Estados Unidos. Foi um prazer te ter aqui comigo, meu nome é Laís Pazini e eu te vejo na próxima.